que quando entra essa vinheta, eu arrepiei, as pessoas de casa ficam todas arrepiadas, Natália. Muito boa tarde para você. Atualiza a gente em relação às informações do cenário policial e lembrando que daqui a pouquinho a gente fala mais detalhes sobre esta adolescente que está desaparecida. Hoje completa uma semana. Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde para todos vocês aí de casa. Júnior, hoje também nas ocorrências policiais a gente vai falar sobre alguns esclarecimentos sobre fake news. Muita coisa. A Polícia Militar vai trazer esses esclarecimentos e a gente vai trazer mais detalhes também sobre os casos de abuso em uma creche de Itapema. Mas antes... Outro assunto de respirar fundo, né? Outro assunto de respirar fundo. Mas antes, deixa eu lembrar vocês que as ocorrências policiais têm esse time de patrocinadores VIP, Manecar Consórcio com parcelas que cabem no seu bolso, Clube de Caça e Tiro, aqui em Tijucas, quer aprender a atirar? É o local certo para isso. Central de Exames, Laboratório Clínico, anexo ao hospital, cuide da sua saúde. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença aqui em Tijucas também. E quer trocar óleos e filtros? É na Duff Pneus. Agora sim a gente vai começar falando sobre uma apreensão numa fiscalização na BR-101. Uma picape que circulava com sinais identificadores alterados, era clonada, havia sido roubada fazia poucos dias, foi encontrada. Uma picape Toyota Hilux foi parada em uma fiscalização na BR-101. Após uma rápida análise, foi constatado que o veículo era roubado e estava circulando clonado. A abordagem aconteceu na manhã desta segunda-feira em Biguaçu. O carro possuía registro de furto e roubo acontecido no último sábado. O lado esquerdo do painel estava com marcas de que havia sido mexido. Ao desmontar a peça, foi localizado próximo do porta-luvas um dispositivo eletrônico usado para dar partida no automóvel sem precisar utilizar a chave. Operado aqui em Biguaçu, uma Hilux, um dispositivo para acionamento, onde você puxa o botão, ela liga a bateria, você mantém o botão aqui e ela liga o carro. Os sinais identificadores da picape mostraram que ele tinha registro de Papanduva, em Santa Catarina. No entanto, estava circulando com placas de outra Hilux que possuía as mesmas características, mas com emplacamento em Faxinal dos Guedes, outro município catarinense. O condutor de 25 anos não possui carteira de habilitação, mas tem diversas passagens criminais. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de São José, onde vai responder por receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. Agora a gente vai falar sobre um esclarecimento da Polícia Militar em relação a algumas casas irregulares, clandestinas, que estavam construídas ali no loteamento Jardim Progresso. Elas estavam em uma área de risco e precisaram ser demolidas. Algumas fake news surgiram a respeito disso e elas vão ser esclarecidas agora. Após uma polêmica gerada por fake news a respeito de demolição de casas irregulares no início do mês, nesta segunda-feira, o comando da Polícia Militar de Tijucas esclareceu o acontecimento. No início de maio, foram realizadas diversas fiscalizações onde identificaram imóveis irregulares, construídos em áreas de risco de segurança pública no loteamento Jardim Progresso, em Tijucas. Elas estavam contra o regulamento da Lei 2.730, de 16 de outubro de 2018. Os barracos clandestinos foram construídos sem projetos ou alvará da Prefeitura Municipal e estavam localizados muito próximo de um córrego, correndo risco de deslizamento de terra. Havia ainda ligações clandestinas de energia elétrica, água e esgoto sanitário. O esgoto era despejado no córrego. 2 famílias com crianças residiam no local em condições precárias, insalubre e propenso a contrair infecções e doenças. De acordo com a Polícia Militar, antes da demolição dos imóveis, foi feito contato com os moradores para verificar a possibilidade de se retirarem do local. Uma das famílias pediu ajuda para sair e voltar para
sua cidade natal, no Paranaguá, em Paraná. A Secretaria de Assistência Social do município paranaense foi contatada e ficou responsável por atender o pedido. No dia 19 de maio, outras pessoas já tentavam ocupar a área que havia sido desabitada. Com o apoio da Secretaria de Obras, foi realizada a demolição da construção clandestina. A Polícia Militar de Tijucas iniciou uma fiscalização em construções clandestinas, considerada áreas de risco, no bairro Jardim Progresso, em Tijucas. Durante a fiscalização nesse local, foi constatada algumas obras irregulares, tanto pela ausência de projetos ou alvará municipal, como pelo risco de desabamento e de doenças pelas condições insalubres e precárias nos quais viviam essas pessoas. Em nenhum momento, como notificou alguns órgãos da imprensa local, a polícia tirou os residentes à força, e sim através do diálogo e da ajuda da assistência social do município. E é onde foi conseguido dinheiro e passagem para essa família retornar à sua cidade natal. Ou seja, vale frisar que a residência estava desabitada quando foi destruída. A PM informa ainda que nenhuma família será tirada de qualquer residência, ainda que irregular, sem que seja conseguido um local para a mesma habitar e morar. Obrigado. É importante sempre esclarecer, né, Júnior? Sempre gera uma repercussão, até porque, imagina só, demolir uma casa com moradores, até fica uma coisa... É meio, desconexo. Mais alguma informação de relevância? Temos sim, Júnior. Outro caso que repercutiu aí nas últimas semanas, um caso lamentável, que a gente não gostaria de ter que falar sobre ele aqui, mas infelizmente a gente precisa informar vocês. E muitas pessoas, se compadeceram de toda a situação, com os pais também. Enfim, é o caso dos abusos lá em um centro de recreação infantil lá em Itapema. É doloroso de falar, Júnior, mas as denúncias já chegam a 22. São 22 registros de boletim de ocorrência sobre abusos cometidos pelo proprietário de um centro de recreação infantil lá em Itapema. Lembrando que no último sábado, Júnior, os pais, amigos, familiares e também a população, que não tem, você não precisa nem ser pai para se consolidar com tudo isso que aconteceu, realizaram uma enorme carreata por Itapema para lembrar do fato, para ajudar também a conscientizar, talvez, do autor se entregar, que ele ainda segue foragido, Júnior. Situação bastante delicada, Natália, e a gente tem ouvido bastante as mães, a gente tem ouvido bastante moradores de Itapema que estão sensibilizados com este assunto, e é um dos assuntos que ganharam repercussão nacional. A gente fica na expectativa pelos desdobramentos desta história a partir de agora. Exatamente, Júnior. E é um assunto que gera medo, Muitos pais acabam ficando com medo, de deixar seus filhos durante um dia inteiro em um local que era para ser confiável. As pessoas pagavam para deixar seus filhos ali. E não era barato. Não era barato, as pessoas pagavam para deixar ali. E é um assunto que a gente vai falar, Júnior, no podcast Rota de Fuga, nesta quinta-feira. Algumas mães vão vir aqui conversar, ter um bate-papo sobre tudo o que aconteceu, como elas estão. Então, não perca, que vai ser um assunto bem interessante. Júnior... O podcast vai ao ar nesta quinta-feira, às 20h30, ao vivo. A gente sempre lembra os nossos internautas que é somente pelo YouTube, hein, gente? E depois fica disponível no Spotify, nas plataformas aí de música, você pode ouvir a qualquer momento no seu carro. Não precisa, claro, que é interessante sempre assistir ao vivo, que você pode participar, comentar. Muitas revelações. Muitas revelações. Júnior, falando em revelações, acabou de chegar aqui a informação que psicólogos já acabaram os atendimentos aos pais, então a investigação aí já está mais avançada sobre esses casos de abuso sexual. Lembrando que, por se tratar de crianças muito pequenas, é preciso essa ajuda aí dos psicólogos para entender tudo o que aconteceu. Perfeito, Natália. Mais alguma? Por enquanto, são essas as principais informações das ocorrências policiais, mas a gente volta amanhã dentro do Jornal VIP com mais informações do cenário do crime em toda a região, do Vale do Rio Tijucas à Costa Esmeralda. Uma boa tarde a todos vocês.